pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Naná, bem-vindos a mais um episódio de Enquanto o Bloqueio Não Vem. Oi, gente, eu sou a Lai. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo e já se inscreve aqui no nosso podcast e ativa as notificações. A gente está voltando de um hiatus assim, mais ou menos de um mês, acho que foi, né? De junho para cá. E a gente volta nesse episódio de hoje com uma review de, não um livro, mas dois, né? Da Denise Flyban, que são os Como Arruinar Seu Dia de Folga e Como Arruinar Sua Reputação de Vilã. A autora, ela é brasileira e ela está desenvolvendo um livro a partir desses dois, né, contos publicados na Amazon e tudo mais. Então, gente, eu vou fazer aqui um pequeno resumo misturado com a sinopse dos dois livros. As duas sinopses, são historinhas diferentes, mas um é a continuação direta do outro. O segundo livro se passa alguns dias depois do primeiro, então vou fazer uma coisa só. Esses dois contos, eles são naquele conceito que está bem alto hoje em dia, que é de colocar os super-heróis em situações, assim, humanas, entre aspas, né? Situações do dia a dia, né? Trabalhando, fazendo coisas, assim, mais humanas. E aí conta a história desse casal de meninas, que na verdade elas não são um casal quando começa, né? Elas são ali rivais, porque elas são assistentes de duas rivais, uma super-heroína e uma vilã. A história se passa no Rio de Janeiro, e aí tem a equipe de vilões, tem a equipe de heróis, e a cidade toda sabe da existência dessas pessoas e convive com essas pessoas. É uma coisa meio The Boys, mas do bem, menos gore, sabe? E a história começa com a assistente da vilã, que agora fugiu completamente o nome dela da minha cabeça. Qual o nome da menina, meu Deus? A vilã era Sussurro. Não, o nome da assistente dela, que eu esqueci. Ah, tá, Odete. Isso, Odete. Eu tava lembrando que era um nomezinho assim. Ela tá... Mas ela tem outro nome, né? Mas ela tem um nome de super-heroína, no caso, o super-vilã, que é a ilusionista. Ilusionista. Que o poder dela é de causar ilusões e tal. E aí ela tá nesse dia de folga, porque ela foi meio que obrigada a tirar um dia de folga. E aí ela encontra essa assistente da super-heroína. E no meio disso tudo, acontece um ataque lá onde elas estão, e aí elas têm que resolver ali, porque os heróis estão fora da cidade, e aí a Odete não quer se envolver, porque afinal ela é a vilã, ela não pode ajudar a galera ali e tal, e aí tem ali toda uma história ali, e no fim, as duas meio que tem ali, rola um clima, né, mas ela não acontece nada. Fica só aquele clima e aí a historinha acaba. No segundo livro, que é a sequência, elas se encontram de novo, porque a Odete tem que fazer uma missão lá que deram pra ela, de roubar alguma coisa num evento lá da cidade. Lá ela encontra novamente... um quadro, né? Acho que é um quadro, Ela vê lá um monte de coisa e no final ela decide que ia roubar o quadro. E aí acontece outro ataque nesse evento e as duas novamente têm que resolver a situação. E no meio disso desenvolve lá um outro plot lá, que tem um novo grupo de vilões surgindo na cidade, enfim. A história gira em torno delas duas, né? E como elas estão aí se conhecendo e meio que virando um casal, mesmo que seja proibido, né? Porque elas estão ali de lados opostos. E a gente vai conversar hoje sobre esses dois contos e ver o que a gente achou, né? E como sempre, a gente vai ter uma conversa bem fluida e aberta, sem deixar os detalhes de fora. Então, se você ainda não leu os livros, né, os contos ainda, e você não quer pegar spoiler, você pausa aqui e retorna quando, né, tiver lido. Se você não tem problema nenhum, pode seguir o baile com a gente. Então, como sempre, começando pelas coisas boas, como eu já mencionei ali no resumo, eu gosto desse conceito de transformar os heróis em pessoas mais, né, acessíveis, colocar eles nessas situações, eu gosto, acho interessante. E eu acho que a questão da sociedade conviver com esses heróis, e tem fã-clube, tem os fãs,
E todo mundo age tão naturalmente, assim, perto deles. Eu acho que é interessante. A gente vê muito hoje em dia, mas ainda não tá batido. Eu acho que ainda é legal de assistir isso, de ler isso, no caso. E eles transitam assim, eles mantêm a identidade, né, deles, né? Tipo, a identidade real e a identidade dos heróis também, né? Tipo, é uma coisa que ali, no caso, vida dupla. Isso, no caso que a Helena, que é a assistente da Esplendorosa, que é a heroína lá, ela é filha do prefeito. Então ela tem as duas identidades ali, ela não se revela. E por falar nisso no Esplendorosa, eu adoro os nomes dos heróis, que é uma coisa assim bem caricata. É Esplendorosa, é Sussurro, tem o Lobo-Guará, tem Cabum, é umas coisas bem ridículas assim, mas eu acho que é engraçado. Porque acho que por ser brasileiro, né? Acho que a gente acha que é uma coisa mais da nossa cultura, talvez, né? O Lobo-Guará aí, no caso. Sim. E assim, eu achei até dentro, assim, numa justificativa, né, do nome e tal, até o nome da liga, são aqueles vigilantes, eu não lembro agora o nome exato. É uma coisa mas assim. Se a gente for parar pra pensar que, tipo, Vingadores, sabe? Vingadores, Vigilante, tipo, no português fica meio, assim, caricato, fica zoado, meio não tem jeito não. Eu gosto também da ambientação no Rio de Janeiro. Eu acho que a autora ela consegue escrever bem direitinho, deixa a gente bem imerso, apesar do livro ser curto e ela não entrar muito em descrição por isso, mas mesmo assim eu gosto da descrição dela. E acho principalmente, né, tenho que falar que o conceito de inimigos para amantes é o meu preferido, já falei isso antes, então eu gosto disso. E também, além dos nomes meio ridículos, os crimes são umas coisas meio bobas, né? Roubar banco, sequestrar alguém, porque a gente está acostumado em assistir os filmes da Marvel, da DC, e ver alguém querendo dominar o mundo, né? Ou destruir o mundo. E aí aqui é uma coisa mais, não, ele tá roubando um banco. E aí eu acho engraçado também isso. Eu acho legal também que eu achei no segundo livro que acho que é a Odete que menciona, ou a Helena, que menciona sobre um protesto que as heroínas fizeram lá por causa da roupa delas, né? Que elas não queriam mais usar as saias curtas, não queriam mais usar o decote. Acho que é no segundo, né? Segundo que ela fala que elas se rebelaram e ninguém mais usa bota de salto, nem nada assim. Isso eu acho legal, porque até hoje na internet a gente vê esse tipo de reclamação de incel, que o uniforme não tá igual das HQs. Aí vai ver o uniforme das HQs, é uma coisa super... que não é realista, é uma coisa decotada, cavada, que ninguém usa aquilo na vida real. E eu acho interessante colocar isso. Eles também mencionam... uma observação para fazer dessa questão do uniforme, mas a gente pode deixar um pouquinho mais lá pra frente, que é justamente dessa questão dos incels comentando e tal. Mas... não, né? A gente pode falar agora, é só um rápido adendo. Que no livro a autora fala, né, sobre a questão das roupas e tudo mais. E, se eu não me engano, elas têm várias trocas de roupa, assim, pra ir lutar, porque elas não vão lutar uma tá de vestidão, a outra tá de terno e tal, então ela não vai, né, cair no soco usando essas roupas que não são práticas. E eu lembro de uma reclamação das próprias atrizes. Acho que foi a Gal Gadot que comentou que era meio difícil fazer as cenas de Wonder Woman, não lembro em qual dos filmes que foi, que tinha um salto no sapato dela. A Elizabeth Olsen também falou que não era muito prático sair correndo, né, nas cenas de ação usando aqueles saltos. E aí a gente... na bota, né? Então, tipo, a gente começa a olhar assim, né? E não é só uma questão, assim, só do visual em si, né? Nossa, mais apelativo. Não, é porque não faz sentido mesmo, sabe? Não faz sentido nenhum. E eu acho que é importante ficar falando sobre isso ainda, porque em 2022 a gente ainda tem gente reclamando dessas coisas. E também nesse segundo livro elas mencionam que as pessoas estão descontentes com os heróis, que é o caso que a gente viu acho que foi em alguns filmes dos Vingadores, que a galera tava descontente porque eles destruíam tudo, eles não se responsabilizavam.
pelo que eles faziam, ali nessa de salvar o dia, eles acabavam destruindo imóveis ali, a cidade e tal. E aí parece que tinha um movimento ali de umas pessoas revoltadas com isso. Eu acho também que é legal abordar isso. E porque também faz sentido, né? Eu acho que foi abordado tanto em Vingadores, eu lembro disso também um pouquinho ali no universo da DC também, sobre essa questão toda. Eu acho que é uma questão bem válida, né, de se abordar. Eu lembro muito disso em The Boys, né? The Boys tem demais. Os caras vão fazer uma missão de salvamento e acabam matando vários civis para salvar uma pessoa, sabe? Isso, então... faz todo sentido. Ter essa pessoa super poderosa e que, sei lá, vai ajudar, beleza, ela vai ajudar. Mas aí, pra isso, ela destrói tudo. E aí, quem que faz com essa destruição? Quem que se responsabiliza por isso, né? Eu acho que é uma boa discussão também. E eu tenho que dizer também que eu gosto muito mais do segundo livro do que do primeiro. E o porquê vai ficar pra parte das coisas negativas. Então, vamos lá. A primeira coisa que, fazendo a linha da Naná, eu gostei muito dos 2 contos porque eles são bem curtos e objetivos, e isso que me pegou. O primeiro conto eu lembro que eu li em um dia só, assim, tipo, eu tava almoçando e lendo e terminei, sabe? Uma vez só. Então eu gostei muito que foi aquela leitura leve, despretensiosa, etc. E... outra coisa que eu gostei muito é que o protagonismo todo dos 2 contos é em volta de mulheres. Então a gente tem as 2 protagonistas, né? A Helena e a Odete. A vilã, né? É a Sussurro. Isso. E aí a heroína, né? Que tá acima da... acho que é Admirável, né? O nome não é Esplendorosa? Da Helena. É Admirável é a Helena. Não, é Admirável Helena, então a Esplendorosa é a coisa. Então, tipo, a Esplendorosa toma conta, sabe, da Liga da Justiça dessa realidade, né, desse conto. E eu achei bem legal, porque basicamente é isso, são várias heroínas e vilãs e, sabe, homem pra quê? Isso sempre me incomodou muito, porque a gente pega a Liga da Justiça, por exemplo, eu tenho um pouquinho mais de conhecimento de DC, porque foi o que eu mais li, assim, na vida. E, tipo, cara, a Mulher Maravilha é literalmente uma deusa. E ela não é a líder, sabe? Ela tá abaixo do Superman e do Batman. Tipo, o Batman não tem nem poder, mas ele tá acima porque, nossa, ele é a mente por trás, pipipi, popopó. Mano, a mulher, sabe, é uma deusa. E não, ela não é a líder. E aí, aqui não teve babado, não teve nada. Simplesmente saiu, né? A gente fala no começo que foi fundado por uns caras lá, né? O Ordem e o Progresso. E depois disso, o espaço, né? A liderança passou pra Esplendorosa. E continua com ela e dá, eu acho que é entender que depois do Esplendorosa, quem vai assumir deve ser a Admirável, né? Eu não sei, eu entendi isso, que ela é tipo a sucessora dela. Acho que ela tá que ali ela é meio que sendo ajudante, eu treinada, entendi né? isso, que ela ajuda. Tô achando que vai ser nesse ritmo. Então foi isso daqui também me pegou muito. Eu gosto do fato de que fica bem claro que a Esplendorosa, que é a heroína tecnicamente mais poderosa dessa liga toda, ela é uma mulher negra, né? Tu pegaste esse detalhe, que no final que ela fala que o contraste do dourado com a pele negra da Esplendorosa. Aí eu fiquei... aí sabe quando dá um insight? Eu fiquei... ok, sabe? Então isso pra mim também foi um ponto muito legal, porque normalmente quando a gente pega os times de Vingadores, Liga da Justiça, X-Men, geralmente o personagem negro não é o central, né, da equipe, não é o líder da equipe, e aqui ela é. Então eu achei isso bem bom. E a questão toda da ambientação eu achei bem legal. Eu gosto muito dos nomes. Eu gosto muito também do fato de que os crimes, mesmo que eles sejam assim, tipo, não é aquela coisa, vamos dominar o mundo, mas é uma coisa assim, bem, tipo,
fulaninho invadiu uma festa pra roubar comida. Isso. Então, tipo, o crime que acontece no segundo livro, né? No segundo conto, eles estão roubando suprimento. Então, isso me ativou uma memória automaticamente daquela toda a situação que acontece geralmente no Rio de Janeiro, que supermercado é assaltado. Afinal, não só o Rio de Janeiro, né? De onde se passa a história, mas o Brasil em si. Nessa situação caótica que a gente vive. As pessoas juntando lixo para se alimentar e tudo mais. Então, é uma coisa plausível, mesmo dentro do mundo de fantasia. Eu achei isso bem, bem interessante. Eu acho que, de resumo, é isso, né? De prós, assim. E o resto, tu já comentaste e eu concordo completamente, assim. Então, agora nas coisas negativas, entre aspas, né? Talvez não seja negativa para as outras pessoas, talvez seja negativo para mim. Eu gostei muito mais do segundo livro, porque no primeiro livro eu não consegui, apesar de que eu acho que talvez não tenha sido culpa dela, talvez tenha sido eu mesmo. Eu não consegui me apegar no casal ali, nas meninas. Não sei o que faltou, mas eu não consegui. Sei lá, tem alguns momentos que eu achei assim meio bobo, meio sem graça, como diria Isabela Boscov. E eu acho que eu sei o ponto que tu queres chegar, e eu acho que é justamente o que eu não gostei. Mas vai desenvolvendo daí que eu acho que eu vou elaborar. Eu nem sei direito por que eu não me pegou primeiro. Eu não acho que ele seja mal escrito, eu acho que ela escreve muito bem, a autora. Sim. O que eu falei das partes positivas conta para os dois livros. A questão foi só mesmo ali do casal, que eu não consegui me apegar logo de cara. Apesar de que porque é abrupto. Pode ser, talvez, né? Se tivesse tido mais desenvolvimento, né? Enfim. Uhum. Porque ela faz ali o encontro delas, e aí tem todo aquele clima, e a Odete fica ali toda com aquele crushzinho dela. Mas eu não sei, falta alguma coisa ali. Eu não sei o que é. E também a parte da ação em si, eu achei meio desinteressante, eu não fiquei muito curiosa ou não me animou nem nada, aquela parte lá do ataque lá todo. E talvez seja isso mesmo que tu falou, por ser muito mais curto do que ele. Acho que o segundo tem mais é maior, o dobro do tamanho, não é não? Acho que o primeiro tem 20 e alguma coisa, e o segundo tem quase 50, eu acho. Se eu não me engano, o segundo tem 51, o primeiro tem 29. Então talvez tenha sido isso. Talvez no segundo livro, eu acho que a coisa ela é bem mais dinâmica, logo assim, de cara. Porque já começa lá no evento, ela se infiltrando lá no evento pra roubar lá o que ela quer, e aí ela vai descrevendo tudo ali. Eu acho também que ela demora mais um tempinho descrevendo também no segundo livro. Então talvez tenha sido isso. Ela faz ali uma descrição ali do ambiente ali, do salão de festas, e aí ela dá mais pula pra ação. Isso, já pula pra ação, que parece mais interessante. A questão desses mascarados. Chega uma galera lá mascarada, que ninguém sabe quem são, e fica ali um mistério de quem é e tal. Eu acho que isso me pegou também, mais do que o cara que invadiu lá no primeiro livro. A dinâmica delas duas também é bem melhor nesse segundo livro. Sim. Eu tenho uma opinião de que melhorou a dinâmica também pelo fato de que conta com o ponto de vista das duas, né? No segundo, fica intercalando. Então, tipo, dá pra entender que não é uma coisa só da própria Beth, né? A Helena também tá na interessada. Mesma isso. Porque no primeiro livro ela meio que não gosta quando ela descobre, porque parece que elas não se conheciam. Aliás, a Odete sabia que a Helena era a assistente da outra, mas a Helena não sabia que a Odete era a ilusionista. Não sei por quê. Que uma sabia da outra e a outra não sabia, enfim. E aí fica meio que parecendo que a Helena não tá interessada na Odete no primeiro livro. E no segundo tem um ponto de vista das duas, então eu acho que deve ter sido isso mesmo. E eu acho que as coisas são melhores no segundo livro. Eu me interessei, gostei do relacionamento delas e fiquei curiosa para ver o livro que a autora está escrevendo. Eu acredito que ela está escrevendo, ou já vai publicar, eu não sei. Nos agradecimentos ela fala que tem a intenção de publicar esse livro agora em 2022, né? Então vamos ver. Até dezembro, vamos acompanhando em rede social.
E eu fiquei curiosa para ler, porque eu acho interessante essa questão dos super-heróis ali. Quero ver como é que elas vão desenvolver esse relacionamento, já que elas são inimigas ali, tecnicamente, né? Mas é isso, não tenho nada de ruim, assim, pra falar, não. Foi só isso mesmo. Eu achei o primeiro livro meio sem graça, não me empolgou muito. Mas no segundo me comprou, eu gostei, eu tô interessada. Eu acho que vai ter eu vou ser um pouquinho mais longa nas reclamações, mas por incrível que pareça, eu gostei muito dos dois. Então, eu vou começar justamente de um ponto. Eu gosto muito de Enemies to Lovers, justamente pela dinâmica de que fica aquela coisa de um ameaça o outro, né? Até vai se construindo uma tensão até que vira a chavinha, né? E a pessoa deixa de ser inimiga uma da outra, né? Da outra e começa a se interessar e tudo mais. E por que me pegou isso aqui? Por que tá na parte negativa? Porque eu achei que, principalmente no primeiro, a parte do Enemies foi muito curta, sabe? De repente ela olhou, ela reconheceu a Helena lá no parque, eu esqueci agora o nome, e elas estavam ali e do nada, ai, mas ela é bonita sem a máscara, e tipo, bum, acabou. E a partir dali ela ficava, sabe, se entregou direto pra ajudar e salvar a menina, e eu fiquei meio assim, tipo... E também, poxa. ela só... Quando ela termina o primeiro livro, a gente não sabe o que aconteceu depois do final do livro, né? E aí, só no segundo livro é que ela menciona que depois que o cara lá tinha vencido, elas saíram pra conversar, tomaram sorvete. Então, a gente fica com a sensação de que, e aí, o que aconteceu aqui? Né, fica muito... É um corte muito abrupto no final, né, do primeiro, porque eu lembro que elas derrotam um cara, né, e tem a entrevista lá toda da Esplendorosa, falando de tudo que a menina fez, né, pra conter o vilão. E aí a menina aparece no bar onde ela tá, no bar, na lanchonete, eu não lembro agora. E aí ela fala, você me deve um milkshake? E eu disse, então tá. E aí ela chama a garçonete e dá a entender que elas vão ter, tipo, pelo menos uma conversa ali, né? Pelo menos ela vai pagar um sorvetinho pra menina. E aí acaba nisso. Aí eu disse, bom, né? Então aqui a gente vai ver o que acontece depois. Aí não, aí no segundo ela diz, além desse sorvete a gente sentou e conversou. Eu disse, ok, tudo bem. E aí tem toda uma justificativa de que elas, né, tiveram uma maior interação e conversaram e tudo mais. E como eu falei no anterior, a gente tem ponto de vista das duas. Então a gente começa a entender como a Helena se sentiu em relação nessa conversa que elas tiveram. E também a Odete, né? Que a gente sabia que a Odete estava com muita expectativa. Né? A gente acompanha boa parte da história com o ponto de vista da Odete. E aí, a minha reclamação é justamente isso, sabe? Que foi muito rápido do Enemies, sabe, pro Lovers. De repente já tá ali. Então, eu acho que perdeu um pouquinho desse gostinho, sabe? Das provocações, etc. Geralmente, na história que a gente lê de Enemies to Lovers, eles meio que se odeiam ali. Mesmo que tenha alguma coisa por trás, tem mais ali demonstração de desgostar da pessoa. E aqui não, elas meio que tem ali umas dinâmicas ali de meio que serem assim, uma contra o que a outra tá falando, mas não chega a ser uma raiva, um ódio, né? Então elas são só inimigas na teoria, porque elas estão de lados opostos. Mas em questão de relacionamento, elas não são. É uma coisa, tipo assim, de ideologia, né? Porque a outra, não. Até porque, tipo assim, a Odete, no começo do primeiro livro, né? Do primeiro conto, eu lembro que ela deixa claro, assim, que ela fala: os meus poderes são fracos e eu fui meio que deixada de lado, né? Ninguém achava que eu ia dar uma boa heroína, então eu fui aceita no grupo de vilões. Então, dá a entender que desde o começo, a Odete, ela planejava se juntar aos heróis. Só que aí não deu certo pra ela e ela virou, caguei, agora eu sou vilã. Então, tipo, até o fato dela se juntar, né, a Helena e combater o primeiro vilão, e depois ela já vestida com
o uniforme dela e ajudar, né, na cena do crime, evacuar os civis, etc. Não chega a ser uma coisa, tipo, ela fala assim, não pode, como é? Como diz o livro, né? O título do conto, vai arruinar a carreira dela de vilã. E, na verdade, essa carreira nunca existiu, porque se a gente parar pra pensar, ela sempre esteve mais voltada para a questão de ser uma heroína do que de vilã. Era a proposta dela desde o começo. E aí eu acho que é mais essa minha reclamação, sabe? Que se perdeu um potencial ali do enemy, sabe? Será que no livro ela vai acabar indo pro outro lado, então? Fica o questionamento. Ou será que vai ter tipo uma... Sabe quando a galera vira anti-herói, sabe? Se junta toda uma galera pra derrotar um inimigo em comum? Eu acho que vai ser mais ou menos essa pegada. Eu tô achando. Vamos guardar aí os spoilers, mas já vamos fazer aqui as teorias, né? Eu acho que como tu falou que ela já não era mesmo do mal, eu acho que é possível que ela mude de lado. Mas tem a questão do ego, né? Tem a questão do ego. Ela foi rejeitada pela equipe antes. Ou ela pode virar Deixaram uma civil. Ela meio que... Ela pode largar a mão de super-heroísmo e virar uma civil, uma pessoa comum. Não sei, né? Eu vejo mais ela virando independente, sabe? Tipo Justiceiro. É Justiceiro o nome, né? Do Punisher. Que Isso. não é nenhum nem outro. Resolve as paradas do jeito dele, sabe? Usando de violência ou outros métodos. Então acho que vai ser mais ou menos isso. Então, vamos às notas. Eu dou... apesar de eu não ter gostado, de eu ter gostado menos do primeiro do que do segundo, eu acho que eu dou a mesma nota pros dois. Eu dou 4 estrelas pros dois. Eu gostei bastante. Eu ia dizer que eu ia ficar com 4 e 5, mas deixa os dois com 4, então. Não sei. Eu vou guardar o 5 pro livro. Isso. Eu tô ficando com uma expectativa pro livro. A gente vai ter uma visão melhor desse relacionamento e do mundo delas e tal. Eu acho que a gente vai conseguir entender talvez algumas outras coisas, né? Então, 4 pros dois. Isso. Até porque a questão toda de ter um plano maior, um vilão com algo muito mais, né, um plano mais mirabolante, deve estar vindo aí, porque termina o segundo conto com ela contando que a vilã lá tava meio que hipnotizada, né? E que todo mundo que foi ali refém não se lembra direito de nada. Então deve estar vindo aí uma coisa maior, mais bombástica. Então eu tenho muita expectativa para esse plot, porque afinal as duas não têm um poder lá assim muito bem desenvolvido, e como elas são as duas protagonistas, a coisa vai ficar na mão delas para eles resolverem. Provavelmente. Então, deve vir aí, né? Então é isso, eu dou 4 estrelas com expectativa pro livro. Então, gente, por hoje é só. Obrigada, você ficou até aqui com a gente. A gente voltou aí já com tudo, já discutindo livros. A gente vai voltar para a programação normal. Até aí, não sei quando, fim do ano, enfim. Todos os sábados a gente vai estar com um episódio novo. O horário é a partir das 7 da noite, 19 horas. Pode ser um pouco depois, quem sabe. Mas todos os sábados vai sair episódio. Enfim, muito obrigada. Não esqueça de compartilhar com seus amigos que também gostam desse tipo de conteúdo, que ajuda bastante a gente. E nos sigam nas nossas redes sociais. E se você gostou desse episódio, ou se você tem algo a acrescentar sobre o programa, sobre o livro, alguma coisa que a gente deixou passar batido, você pode dar a sua opinião lá nas nossas redes sociais, no nosso Twitter, no nosso Instagram, que estão sempre linkados aqui. E aquilo, né? O nosso episódio está sendo disponibilizado tanto no YouTube, quanto no Spotify, quanto no Google Podcast. E a avaliação de vocês é sempre muito boa pra gente. Então, deixa as estrelinhas e o like lá, que isso ajuda bastante as criadoras de conteúdo aqui. E é isso, gente. Até a próxima. Obrigada e tchau. Tchau, gente. Até a próxima.